Eu sou o Fábio Beccari com mais um tutorial para o canal e portal Backstudio. Hoje vou criar uma manipulação fotográfica, um efeito Dark, o Cyborg Dark, utilizando texturas e uma imagem, uma fotografia de uma menininha. Pode ser usada qualquer outra imagem, o que vale aqui é a técnica. Tanto a imagem usada da garotinha pode ser substituída por uma sua ou de qualquer outra pessoa que você queira transformar em um Cyborg Dark, e também as texturas. Então preste atenção só na técnica e faça testes. Bom, as imagens que eu utilizarei aqui estão disponíveis para download. Faça o download dessas imagens para iniciar aí o aprendizado, seguir o tutorial e descompacte a pasta em seu desktop ou alguma pasta de sua preferência e vamos então abrir estas imagens. Vai pelo comando File, Open, esta pasta aqui escrito Footage Dark Cyborg, e dentro desta pasta você tem 5 imagens. Até diminuir o tamanho um pouquinho aqui dos ícones. Então tem essas 5 imagens. Você seleciona todas ou clica aqui no primeiro, Shift pressionado, clica na última, seleciona todas e vá no botãozinho abrir para que abra todas as imagens, porém em abas separadas aqui no Photoshop. Vamos trabalhar com esta Cyborg inicial, que é a imagem da garotinha, e o primeiro passo aqui é converter essa imagem para preto e branco, porém farei do modo não destrutivo, porque pretendo também fazer um ajuste na tonalidade. Então vou converter para preto e branco, criando aqui este layer de ajuste, Black and White, que pode ser criado pelo painel Adjustments ou aqui por baixo, painel de Layers, clicando neste botãozinho e Black and White. Então é criado um Auto Black and White, que converte, faz uma análise nas cores e faz um autoajuste para o preto e branco. Só que você vai clicar neste botãozinho aqui, que arrastando o mouse para fora, ele se transforma no conta-gotas. Então ele vai pegar, eu vou tirar a visibilidade, ele vai pegar o conta-gotas, alguma tonalidade que existe na imagem, seja o preto, os mais claros, os tons avermelhados aqui, laranjas da pele, e vai modificar, escurecer ou clarear só essa tonalidade. Então neste caso eu vou pegar nessa parte mais clara aqui do rosto, dar um clique e manter pressionado, você perceba que o cursor muda e você pode ver que o valor 40 dos reds ali foi alterado, porque ele está mexendo com o canal, com as cores vermelhas, as mais próximas do vermelho contidas na imagem. Então você arrastando para o lado direito, você clareia mais esta área, ou para o lado esquerdo você escurece muito mais, já dando uma aparência trash aqui na parada. Só que aqui eu vou clarear, que a minha intenção é dar um destaque no rosto, então eu vou aumentar aqui para mais ou menos 115, no caso do vermelho aqui desta imagem, mas pode ser outro ajuste caso seja uma outra imagem, a sua imagem, por exemplo, ou imagem de alguém. Então já está feito aqui o... Opa, só cliquei aqui na ferramenta errada, né? Mas tudo bem. Eu vou agora trabalhar com uma textura aqui em cima, que será a primeira que eu vou jogar aqui em cima. Então selecione este primeiro layer aqui, que no caso é o layer de ajuste, para que quando você arrastar uma imagem que está em outra aba, ele fique por cima aqui deste layer. Então vamos agora para a parte olhos.jpg. Essa parte dos olhos aqui eu vou pressionar o Ctrl e o 0 para encaixar a imagem, a minha visualização aqui da área de trabalho, e vou selecionar a ferramenta Elliptical Marquee Tool. Deixa neste modo, Feather, eu vou deixar o Feather em 3 pixels para dar uma suavizada neste contorno. Estilo normal, anti-alias afinado, né? Assinalado ou assinado ou selecionado. Agora você faça uma seleção partindo aqui do centro com o Shift e o Alt pressionados. Com o Shift e o Alt pressionados, você mantém pressionado, clica e arrasta do centro para fora. Então ele faz um elipse perfeito. Com a barra de espaços, você conseguir selecionar, pressionar os 3, você ainda consegue mover essa seleção. Então tem que ter um contorcionismo aí, Shift, Alt e a barra de espaço. Você posiciona mais ou menos aqui, solta a seleção, marca a sua seleção e agora selecione a ferramenta Move Tool. Ele fez essa seleção. Com a ferramenta Move Tool, ele recorta esta parte. Perceba que o contorno ficou suave. Clicando e arrastando, você vai
sem soltar o botão do mouse ou manter a sua caneta digital na mesa, você arrasta lá para a aba Cyborg inicial. Feito isso sem soltar o botão ainda, Shift pressionado, mantém pressionado para que ele force o alinhamento deste objeto novo que está vindo aqui para a composição ao centro. Agora solte o botão. Então ele posicionou aqui ao centro o objeto. Clique com o botão direito do mouse neste layer novo formado aqui na aba Layers, no painel de Layers, e selecione a opção Convert to Smart Object. Então converteu para o Smart Object, por quê? Porque se você diminuir muito, aumentar, precisar fazer algum ajuste, ele vai manter sempre essa qualidade original aqui. Então pressione agora Ctrl e o T, ou vá pelo comando Edit, Retransform, mantendo o Shift e o Alt pressionados novamente. Agora você clica e arrasta, ele faz proporcional, redimensiona, né, o objeto selecionado proporcionalmente para o centro dele mesmo. Então você dimensiona um pouquinho para caber aqui certinho no olho. Vou posicionar ali, Shift Alt de novo, diminuir mais um pouquinho o tamanho, posicionar mais ou menos aqui, diminuir mais um pouquinho até que apareça um pouquinho do preto do olho. Pressione Enter e aplique a transformação. Com as setas do teclado você pode posicionar melhor, ficando assim já está legal. Agora você perceba que o olho passou aqui um pouquinho para fora, então está parecendo que está saltado para fora aqui, né, da parte dos olhos aqui, então ficando totalmente fora de quadro. Então você vai clicar aqui no botão de máscara, criar uma máscara, clica aqui neste botãozinho, selecione a ferramenta Brush, clica com o botão direito do mouse, Hardness, ou selecione esse primeiro brush aqui padrão, Hardness em 0, Size, uns 30 por aí mais ou menos, selecione a máscara, cor do foreground em preto, você vai pintar aqui, escondendo esta parte, para que fique certinho, né, como se acompanhando o olho que está dentro. Agora você vai clicar e criar um layer de ajuste para mudar as cores deste layer. Você clica aqui no botãozinho do Hue Saturation para criar um layer de ajuste Hue Saturation, ou aqui por baixo. Clica aqui e Hue Saturation. Você vai mudar apenas o Hue. Eu vou clicar e arrastar para cá. No máximo 180, menos 180. Só que eu vou clicar neste botãozinho aqui para que este ajuste tenha efeito somente neste layer aqui abaixo, que no caso é o olho. Feito isso, você vai trabalhar agora com outro esquema. Vai colocar aquela mecânica aqui simulando, que no caso aqui são a mecânica Cyborg, que são esses parafusos, que eu vou fazer como se tivesse dentro do rosto aqui um pedaço da bochecha faltando e a mecânica aparecendo dentro do rosto do Cyborg. Então eu vou criar um novo layer. Clico aqui no botãozinho de criar o novo layer. Vou selecionar na ferramenta Brush novamente. Clico com o botão direito. Agora vou trabalhar com o Hardness em 100%. Para o brush bem seco. Aumentar só um pouquinho mais o tamanho aqui. Diminuir mais, aliás. Deixar em 35 mais ou menos. E vou fazer um shape aqui. Fazer uma pintura aqui. Acompanhando a maçã do rosto aqui. Então vou começar iniciando aqui. Em preto. Né? Mas pode ser outra cor porque não terá, aliás, muita influência na verdade, porque vai ser aplicada a textura por cima. Isso aqui vai servir como referência de posicionamento da textura que vem acima. Então vou fazer aqui a contorno, mais ou menos aqui, ó, ficando dessa forma, tranquilo. Agora você vai arrastar esta textura aqui, ó, textura chamada mecânica cyborg.jpg. Como está como um background, você não consegue arrastar aqui, ó. Se você pegar, dá um aviso de erro. Então, simples. Clique no cadeadinho, mantenha pressionado e arraste para a lixeira, ou um simples atalho, mantenha o Alt pressionado e dê um duplo clique no cadeado e desbloqueie o layer. Desbloqueado o layer, você clica, mantém pressionado e arrasta aqui para a aba Cyborg inicial. Sem soltar o botão do mouse, Shift pressionado e agora solta para que seja alinhado ao centro.
Mesma pegada, clica com o botão direito do mouse, Convert to Smart Object. Agora você vai pressionar o Ctrl e o T, ou vá pelo comando Edit, Retransform novamente. E você, pegando aqui nas alças de ajuste, com o Shift e Alt pressionado, você clica e arrasta para dentro, diminuindo o tamanho dessa textura. Eu vou escolher um lugar aqui para posicionar. Espera aí. Deixa eu botar aqui ao centro. Dimensionar aqui um pouquinho. Vamos ver um tamanho adequado. Vou reduzir a opacidade para saber o posicionamento certinho, mas depois eu posso ajustar também, não tem problema. Vou deixar provisoriamente, aumentar um pouco mais, deixar mais ou menos aqui por enquanto e pressionar o Enter. Volto a opacidade 100% e mantendo o Alt pressionado, eu clico aqui no intervalo, ó, quando fizer isso com o cursor, aqui, mudar o cursor aqui, clico no intervalo de um layer a outro para que seja aplicada a exibição deste layer que está acima somente, o chamado Clipping Mask, né, somente no shape preto que fizemos com o brush. Então, feito isso, agora a gente precisa dar uma profundidade, né? Já tem essa mecânica aqui, ó, você pode ainda posicionar, ó, selecione o layer que está acima, você posiciona, coloca os elementos nos lugares melhores aqui, ó, de posicionamento da textura, né? Pode ser outra textura também, se você acha na internet aí, por exemplo, uma textura tem uns cabos, uns fios, algo mecânico, que nem do Exterminador do Futuro, uma mandíbula de ferro, você tenta fazer os testes aí, joga, mas a técnica aqui é a mesma, porque o que vai contar agora para dar o realismo é o efeito de Layer Style aplicado a este shapezinho aqui que está recebendo a textura. Então você dá um duplo clique neste layer, este aqui no caso do shape, dá um duplo clique, você vai aplicar aqui alguns estilos. Primeiro, vamos simular aqui a profundidade, então precisa ter uma sombra aqui dentro, então você selecione a opção Inner Shadow, sombra interna, então ele aplicou aqui. Desabilite a opção Use Global Light, então vai ficar em 120 graus, você aumenta um pouquinho a distância, ó, então já dá uma profundidade aqui ao objeto, uma profundidade legal. Reduz um pouquinho a opacidade, deixando aqui em 60, mais ou menos. Você pode até aumentar o size aqui um pouquinho, para dar uma difusão maior. Aí no caso aqui eu vou ter que aumentar, deixar em 80% a opacidade mesmo. Size está em 18, vou colocar em 15 mais ou menos o size, neste caso da imagem, desta imagem, né? Já deu uma profundidade legal. Agora um Inner Glow. Inner Glow, um brilho interno, só que jamais nesta cor. Vou dar um clique aqui, né, na seleção de cor, vou determinar um tom de vermelho escuro, porque eu quero que apareça como se tivesse sangue lá dentro. Então vou selecionar esse tom de vermelho escuro, vou alterar aqui, testar o modo Multiply e aumentar o size. Ó, aumenta o size, ó, já dá uma aparência mais esquisita lá dentro, né? Mas porém, eu vou escurecer um pouquinho mais esse tom de vermelho, ó. Assim ficou mais realista. Agora, uma outra opção aqui para destacar melhor o contorno aqui seria um stroke, né, para que fique com um vermelho aqui também, como simulasse o corte, né, o sangue. Então, selecionar a opção stroke. Ele é criado aqui um stroke com 3 pixels. Vamos testar aqui para ver qual que vai ficar o melhor resultado. O tamanho, colocar no modo inside, alterar a cor aqui, clicando aqui para um tom de vermelho escuro também, vermelho um pouquinho mais escuro, clicando em OK, vamos aumentar o tamanho desse stroke. Acho que fica legal mesmo em 4, mais ou menos 4 pixels, já ficou um resultado legal. Agora ele vai ganhar mais profundidade aqui, já pode dar OK e fechar. Ele vai ganhar mais profundidade ainda quando eu aplicar a outra textura, que no caso é essa chamada sangue.jpg. Então selecione este primeiro layer, vá lá para o sangue, está bloqueado o layer também, Alt pressionado, duplo clique no cadeado, desbloqueou o layer, clica aqui, mantém pressionado, arrasta lá para o Cyborg inicial, Shift pressionado, solta. Ele aplicou, porque este layer era um Clipping Mask, então ele aplicou como se fosse um Clipping Mask lá dentro também, só que não é isso que eu quero. Então eu mantenho o Alt pressionado, dou um clique aqui de novo, ó, então ele desfaz o modo Clipping Mask e mostra para mim a textura da maneira correta. Então eu vou rotacionar essa textura, Ctrl e o T, arrasto agora aqui, ó, na diagonal para
virar a textura com o Shift pressionado, então ele faz um ângulo correto de rotação. E aqui, ó, pressiono o Enter agora. Esse elemento aqui dessa textura eu não quero esse metal aqui dentro. Não fica legal em cima do Cyborg. Pode até, eu não achei legal, mas você pode usar ou não. Então só eu vou retirar aqui facilmente. Seleciono aqui a ferramenta Spot Reading Brush. Determino aqui que eu quero o modo Content Aware. Clico em cima, preencho, pinto essa parte e o Content Aware me remove facilmente. Então posiciono aqui a textura mais ou menos aqui. Vou no modo de Blend e altero para o modo Multiply. Então ele interage de forma legal, sumindo a textura nas partes escuras aqui da imagem. Portanto, se for outro tipo de imagem, por exemplo, a pessoa tiver um cabelo loiro que não foi esse preto, não deu para escurecer tanto com um ajuste, por exemplo, foi uma pessoa com cabelo loiro, um pouquinho mais claro, que tem outros detalhes aqui, então você cria uma máscara. Se passar a textura para fora do rosto, por exemplo, você cria uma máscara, vai com a ferramenta Brush, apaga e deixe que a máscara tenha interação somente com a parte do rosto. Olha que resultado legal. A única coisa aqui é que o olho recebeu a textura também, só que isso depois a gente corrige. Eu arrasto os layers, né, do olho para cima, que no caso é o layer do olho mesmo em si e o layer de ajuste. Aqui você pode posicionar a textura de uma maneira que lhe agrade mais. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver. Vou colocar aqui mais ou menos, tá legal. Acho que aqui, ó, posicionamento legal, ó. Que essa parte do olho aqui fica legal. Assim tá show de bola. Só descer um pouquinho mais aqui. Assim tá legal. Achei que assim ficou bom. Agora vou trabalhar com uma outra textura ainda. Vou selecionar esta ferrugem.jpg. Mesmo esquema. Alt pressionado, dá duplo clique. Eu clico e arrasta aqui para o lixo. Pega essa textura, arrasta lá para o layer. Shift pressionado para alinhar ao centro, solta. Aplicou aqui, você vai alterar o Blend Mode para o modo Multiply. Modo Multiply, pode testar também outros Blend Modes para textura. O Overlay ficou show de bola também. Legal. Agora eu vou só destacar este olho. Vou pegar o olho aqui. O olho é esse e esse aqui, ó. Os dois aqui. Ctrl, você clica em um, Ctrl pressionado, clica no outro e arrasta lá para cima. Arrastou lá para cima, soltou, ó, deu destaque no olho aqui, ó. Mudou o esquema. Agora aqui nessa textura, eu vou, acho que só trabalhar um pouquinho aqui com talvez um layer de ajuste acima de todos. Acho que eu vou criar um layer de ajuste acima de todo com um modo Curves. Eu vou escurecer, então clica aqui, ó, no modo Curves, ou pode ser por aqui, ó, acione aqui Curves. Pegando aqui, ó, isso é a parte inferior, corresponde às partes mais escuras da imagem, como é mostrado aqui, e em cima as partes mais claras da imagem. Então eu vou clicar mais ou menos aqui, clicar e arrastar para baixo. Ele clareou a imagem, escureceu, aliás, a imagem. E aqui eu clico e arrasto, ó. Então ele faz este esquema aqui na imagem. Olha que legal o efeito. E também, né, bem dark. Só este layer aqui, que é o vermelho aqui dessa ferrugem, eu vou reduzir a opacidade aqui, para que está muito intenso, está assumindo partes da minha imagem. Vou reduzir a opacidade dele para aproximadamente 45%, ficando assim. Bom, agora eu vou criar o chamado Snapshot. Que é o Snapshot? Ele vai criar um layer acima de todos aqui, com as informações de todos os outros layers mesclados, unidos. Então, para isso, eu posso pressionar o atalho Ctrl, manter pressionado Ctrl, Shift, Alt e a tecla E. Ou manter o Alt pressionado apenas, ir pelo menu Layer e selecionar a opção Merge Visible, Shift, Ctrl, E. Então, ele criou, ó, uma cópia única aqui, ó, com todas as aplicações que fizemos em um único layer. Uniu tudo. Então agora eu vou pelo comando Filter e a opção Oil Paint, ou pintura a óleo. Então olha o efeito que aplicou agora em cima da minha textura aqui, ó. Show de bola. Com as configurações no padrão. Stylization deixando em 4, Cleanliness deixando em 2
0,3, Scale, que é o tamanho, 0,8, você pode até diminuir mais. Brush to Detail, que é no caso o brush, o detalhe do brush, a aplicação do brush, em 10. Deixei tudo no padrão, 300 e 1,3. Clico em OK. Olha que resultado show de bola. Só que você pode ainda destacar, ó, o olho está assim, mas você pode, mesma coisa, pegar aqui ó, o layer do olho, que são esses dois aqui, e arrastar para cima, ó. Deu a vida ao olho novamente. E esse aqui que está muito intenso, no caso, essa eu achei que ficou show de bola assim. Olha só os efeitos aqui dentro também. Só que se você acha que está muito intenso o efeito, faça ele vazar revelando os layers de baixo. Para isso, só reduza a opacidade. Olha só, ficando mais rústico e ficando mais suavizado com o efeito. Eu vou deixar aqui em 45%. Olha que efeito show de bola. Então este é só mais um exemplo, um detalhe interessante, ficou bem bonita a imagem. Vou alterar aqui para o modo full screen. Olha só que interessante, né? Com poucos passos, poucos recursos. Ficou bem detalhado isso aqui, ó, com a texturização sobrepondo, né? A início, quando você faz, você pensa que não fica legal, mas a partir do momento que você começa a aplicar texturas em cima, fica bem realista mesmo. O efeito bem legal, que você pode fazer teste com outras imagens, escurecendo, aplicando outras texturas, outro tipo de mecânica, e fica aí mais essa dica Backstudio. Não esqueça de inscrever-se em nosso canal e curtir nossa fanpage no Facebook. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima Backstudio.